Ele era Daniel Monteiro, um bilionário que era dono do Horizonte de São Paulo. Ela era Helena, a esposa grávida, aquela que ele achava que sempre estaria esperando. Mas enquanto ele estava em Paris, perdido nos braços da amante, Helena não estava só esperando. Ela estava planejando. Ele voltou esperando perdão. Encontrou uma declaração de guerra legal. Isso não é uma história sobre um coração partido. É a história de uma mulher que tomou de volta seu nome, sua filha e metade do império dele. Fica comigo porque a reviravolta no ato final não é só chocante. É uma execução corporativa. O jato particular cortava a noite tempestuosa de São Paulo. Os motores rugiam contra a chuva. Daniel Monteiro afrouxou a gravata de R$ 4.000. Estava exausto, mas era a exaustão satisfeita de um conquistador. Paris tinha sido um sucesso. O acordo com o consórcio francês estava assinado, e o tempo com Sofia Dubois tinha sido intoxicante. Sofia era tudo que sua esposa, Helena, não era. Ela era fogo, ambição, modernidade sem atrito. Helena era confortável. Ela era dinheiro antigo, quieta, a guardiã do lar dele. E como ele tinha descoberto recentemente, a portadora do herdeiro dele. Ele sentiu uma pontada de culpa sobre isso, deixar a esposa grávida por 2 semanas para uma negociação crítica que era na verdade 50% negócios e 50% prazer. Mas culpa era uma moeda que Daniel raramente negociava. Helena era compreensiva, ela tinha que ser, ela era uma Monteiro. Agora o elevador privativo se abria diretamente na cobertura de 80 milhões. O silêncio que o cumprimentou foi a primeira nota errada. Normalmente, Dona Marta, a governanta, estaria lá para pegar seu casaco. Helena estaria esperando na sala principal, talvez lendo, com um sorriso caloroso e uma pergunta sobre a viagem. Naquela noite não havia nada. Só o silêncio estéril e ecoante do piso de mármore e o tamborilar da chuva contra as janelas de 10 metros do chão ao teto. Helena! Ele chamou. A voz foi absorvida pela decoração minimalista cara. Ele a encontrou no escritório dele. Não no escritório deles, no dele. O cômodo era uma fortaleza de mogno, couro e vidro fumê. Ela estava sentada atrás da escrivaninha massiva de R$ 300.000, um lugar onde ela nunca sentava. Usava um vestido simples de cachemir cor creme. Não fazia nada para esconder a curva distinta e perfeita da gravidez. Ela estava com 5 meses e, pela primeira vez, parecia real para ele. O cabelo loiro, geralmente solto ao redor do rosto, estava puxado para trás em um coque severo e apertado. Ela parecia pálida, mas os olhos, quando finalmente os levantou, não estavam tristes ou com raiva. Estavam frios e claros como o horizonte de vidro atrás dela. Você voltou, ela declarou. Não era uma pergunta. Daniel relaxou, entrando no papel familiar de marido apaziguador. Foi uma viagem brutal. Os franceses são impossíveis. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma caixa longa de veludo. Mas achei uma coisa. Pensei em você. Ele deslizou a caixa pela superfície polida da escrivaninha. Era uma pulseira de tênis de diamantes. R$ 75.000. Um pedido de desculpas, uma recompensa, uma coleira. Helena olhou para a caixa. Não abriu. Não tocou. Fico feliz que você teve um bom tempo em Paris, Daniel, ela disse, a voz terrivelmente plácida. Você deve ter ficado muito confortável no Bristol. Daniel congelou. Ele não tinha dito a ela que estava hospedado no Bristol. Tinha dito que sua equipe estava reservada no Four Seasons por engano. O Bristol era onde ele mantinha uma suíte privada para suas indiscrições. Era onde tinha acabado de passar 10 noites com Sofia. Helena, não sei do que você está falando. Para! A voz dela não subiu, mas cortou através da negação ensaiada dele. Só para. Você não é bom em mentir, Daniel. Você só está acostumado com pessoas que são pagas para não questioná-lo. Ela se levantou devagar, as mãos descansando na barriga grávida. Eu era uma dessas pessoas. Era paga em acesso, em status, na ilusão de um casamento. Mas estou encerrando meu contrato. Do que você está falando? Você está hormonal? Helena, senta. Você não está fazendo sentido. Ela deslizou uma pasta grossa encadernada em couro azul do mata-borrão da escrivaninha em direção a ele. Aterrissou com um baque suave e caro ao lado da caixa fechada. Estou fazendo perfeito sentido, ela disse. Esses são papéis de divórcio. Meu advogado, Marco Torres, protocolou no cartório do Fórum Central esta manhã às 9. Você foi citado por procuração através do seu advogado, Arthur Castilho,
Às 9h05. Imagino que ele tem tentado te contatar. Daniel olhou para a pasta como se fosse uma cobra. Abriu. Suas mãos, que tinham assinado contratos bilionários sem tremor, estavam tremendo. Petição de dissolução de casamento. Helena Vasconcelos Monteiro. Requerente. Versus Daniel Augusto Monteiro. Requerido. Ele riu. Foi um som agudo e feio. Isso é absurdo. Helena, para com esse jogo. Você está grávida. Está grávida do meu filho, meu herdeiro. Helena contornou a escrivaninha, parando a uma distância segura dele. Ela finalmente olhou para ele, realmente olhou, e ele viu uma estranha. A garota suave e maleável com quem ele tinha casado, tinha sumido. No lugar dela, estava uma mulher feita de aço polido. É precisamente por isso que estou me divorciando de você, ela disse, a voz clara e carregando sobre a tempestade. Não vou criar minha filha em uma casa construída sobre mentiras. Não vou criar minha filha para ser o pai dela, e não vou ser a esposa quieta e humilhada que olha para o outro lado. Isso não é um jogo, Daniel. É uma extração. Você não tem nada, ele rosnou, seu charme desaparecendo, substituído pelo núcleo bruto e brutal do poder dele. Eu sou dono deste prédio, sou dono desse vestido, sou dono de você. Você assinou um acordo pré-nupcial, vai pegar seu pacotezinho de indenização e vai ser arruinada. Vou? Helena sorriu. Foi a primeira emoção que ele tinha visto no rosto dela, e o aterrorizou. Você deveria ter lido as letras miúdas, Daniel. Arthur Castilho realmente é um advogado terrível. Ou talvez ele nunca pensou que eu seria a única a usá-lo. Ela passou por ele em direção à porta. Aonde você está indo? Ele exigiu. Para minha nova casa. Meu motorista está esperando. Vou fazer você ser declarada uma mãe inapta. Vou pegar esse bebê. Vou te enterrar, Helena. Helena pausou na porta do escritório, a mão na maçaneta de latão frio. Ela olhou para trás, uma criatura de pena e gelo. Você não pode, ela disse suavemente. Você não é o único com segredos, Daniel. E os meus são muito maiores que um caso barato em Paris. Adeus. Ela fechou a porta. Ele ouviu o clique dos saltos dela no mármore, o toque do elevador privativo, e então, nada. Só a chuva, a caixa fechada, e a pasta azul que continha a primeira página da ruína dele. Por 30 segundos completos, Daniel Monteiro não se mexeu. O único som era o zumbido frenético do celular na escrivaninha. Ele tinha colocado no silencioso durante o voo. Agora, a tela se iluminava com uma lista aterrorizante de chamadas perdidas e mensagens urgentes. 14 chamadas perdidas de Arthur Castilho. 8 chamadas perdidas de Sofia Dubois. Mensagem do Castilho. Me liga, é código vermelho. Mensagem do Castilho. Onde você está? Ela protocolou. Mensagem do Castilho. Daniel, ela está invocando o artigo 7. Liga agora. Ele ignorou as ligações de Sofia. Uma complicação carente com a qual não conseguia lidar agora. Apertou o nome de Castilho. Arthur! Ele rugiu. Que diabos está acontecendo? Minha esposa acabou de me servir papéis. Resolve isso. A voz de Arthur Castilho, normalmente um barítono patrício suave, estava tensa. Daniel, estou tentando te contatar há 10 horas. Isso não é uma correção, é um ataque em larga escala. Ela não está só pedindo divórcio. Do que você está falando? O pré-nupcial é blindado. Ela pega a casa de Angra, 10 milhões, e está fora. Diz pro advogado dela que vou fazer 20 milhões pela angústia emocional. Mas ela para com isso agora. Houve um suspiro pesado do outro lado. Daniel, o advogado dela é Marco Torres. O sangue de Daniel gelou. Marco Torres não era só um advogado. Era o advogado. O tubarão da Faria Lima. Um homem que não negociava. Ele eviscerava. Tinha famosamente desmontado 2 impérios de mídia e uma gigante de tecnologia no ano passado. Era jovem, vicioso e nunca perdia. Por que ele está representando ela? Daniel perguntou, uma nota de medo real entrando na voz. Ela não pode pagar por ele. Agora pode, Arthur disse sombriamente. Ela protocolou uma moção de emergência para desbloquear 5 milhões dos ativos conjugais para cobrir os honorários advocatícios, citando má-fé e disparidade financeira. Mas esse não é o problema. O problema é o pré-nupcial. Ela não está contestando, Daniel. Ela está aplicando. Aplicando? Ele me protege. Ele protege a parte lesada. Você lembra do artigo 7, seção 4? A cláusula de infidelidade? A mente de Daniel correu de volta. Lembrava.
Era uma cláusula padrão que Castilho tinha insistido. Naquela época, Daniel tinha assumido que ele seria o único a usá-la, caso Helena fosse tão estúpida a ponto de se desviar. A ironia era ácida. Ela anula as provisões de pagamento, Arthur continuou. No caso de má conduta conjugal, má conduta comprovada. Ela não pode provar nada, Daniel gritou, embora estivesse olhando para o nome Bristol em sua mente. Daniel, a voz de Arthur estava baixa. Torres anexou um adendo, apêndice A. É um dossiê completo, recibos do Bristol no seu nome pela suíte que você disse a ela que estava indisponível. Extratos de cartão de crédito do seu Amex privado, aquele que você compartilha com ela para emergências domésticas, detalhando cobranças, jantares para dois. E fotos, Daniel. Fotos de alta resolução de você e uma mulher, Sofia Dubois, entrando e saindo do hotel. Tem data e hora. São clínicas. Isso não foi um erro, foi uma investigação. Daniel desabou na cadeira da escrivaninha. Ele tinha sido manipulado por semanas. O que ela quer? Ele sussurrou. Ela anulou o pré-nupcial, Arthur disse. O que significa que ela tem direito ao padrão do estado de São Paulo. 50%, Daniel. 50% de todos os ativos conjugais. Cada opção de ações, cada propriedade, cada bônus que você ganhou nos 5 anos de casamento, e custódia exclusiva total da criança, com um pedido do acordo de pensão alimentícia mais punitivo da história do Estado. 50%. Isso não era só dinheiro. Era controle. Eram suas ações de voto na Monteiro Industries. Acha ela, Daniel ordenou, a voz um rosnado baixo. Ela está na casa da mãe ou com a amiga Camila. Acha ela e eu falo com ela. Eu conserto isso. Ela não está, Arthur disse, uma ponta de exaustão na voz. A mãe está em Búzios e afirma não ter falado com Helena em uma semana. A amiga, Camila Junqueira, está inalcançável. O detalhe de segurança pessoal de Helena, aquele que você paga, renunciou esta manhã. Ela contratou uma nova equipe, ex-agentes federais, pelo que parece nas credenciais. Ela sumiu, Daniel. É um fantasma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia Dubois jogou o celular no sofá de pelúcia cinza pombo da própria suíte no Fasano. Ele não estava atendendo. Depois das 2 semanas mais apaixonadas e promissoras da vida dela, Daniel estava ignorando. Ele tinha prometido a ela, não em palavras, mas em ações. Os presentes. O jeito que ele a apresentou aos parceiros de negócios franceses como sua associada mais próxima. Ele tinha reclamado de Helena, pintando-a como uma mulher fria e sem paixão, um casamento de obrigação dinástica. Sofia não era boba, era filha de um negociante de arte parisiense falido. Sabia que sua beleza e inteligência eram ativos, e estava investindo-os em Daniel Monteiro. Ela acreditava que Helena era um substituto temporário. O silêncio dele era inaceitável. Era uma quebra do contrato não dito deles. Ela tinha colocado sua própria reputação em risco sendo vista tão publicamente com ele. Precisava de garantias. Pegou o celular e compôs uma mensagem. Daniel, querido, de volta a São Paulo e morrendo de saudades. Confio que Helena não desconfiou de nada. Vamos celebrar nossa vitória parisiense hoje à noite. Manda o carro, S. Ela enviou, um sorriso confiante no rosto. Ele só estava ocupado com a readaptação. Ele ia responder. Sempre respondia. A mensagem que Daniel estava lendo era muito mais sinistra. Era uma nova de um número desconhecido. Para responder sua pergunta de antes, não, eu não consegui isso de um detetive particular. Você me deu você mesmo. 3 meses atrás, você deixou seu celular desbloqueado na mesinha de cabeceira. Vi uma mensagem da S. Ontem à noite foi divino. Quero mais. Você achou que eu estava dormindo. Eu não estava. Não chorei, não gritei. Liguei para um advogado. Tudo desde então, Daniel. Meu enjoo que me impediu de viajar com você. Meu interesse repentino nas finanças da família. Minha fase de preparação do enxoval. Foi tudo mentira. Foi estratégia. Você não só traiu sua esposa, Daniel. Você a subestimou. Esse foi seu erro fatal. Ele arremessou o celular pelo escritório. Quebrou contra uma pintura abstrata na parede, a bateria deslizando pelo mármore. Ela estava certa. Isso não era um divórcio. Era uma guerra, e ele tinha acabado de descobrir que era o único que não sabia que tinha começado. 3 dias depois, Daniel Monteiro sentava na sala de conferências estéril de bege e vidro do escritório de Marco Torres no 50º andar. A vista era magnífica, um olhar direto e desafiador para a própria torre da Monteiro Industries. A jogada de poder não era sutil.
Daniel estava flanqueado por Arthur Castilho, que parecia não ter dormido, e um associado júnior que estava visivelmente tremendo. Do outro lado da mesa, sentava Marco Torres. Torres era um homem que parecia ter sido esculpido de aço inoxidável. Era jovem, talvez 35, usando um terno sob medida afiado como navalha que provavelmente custava mais que o carro do associado. Ele não franzia a testa, não posava. Só observava, os olhos não perdendo nada, as mãos unidas. Ao lado dele sentava uma mulher, igualmente afiada, sua co-conselheira. Helena não estava presente. Senhor Monteiro, obrigado por se juntar a nós, Torres disse. A voz era suave, como o uísque caro sobre um bloco de gelo. Minha cliente prefere lidar com isso através de advogados para minimizar o estresse emocional dada sua condição delicada. Corta essa, Torres, Daniel disparou. Isso é uma chantagem. Vamos falar de números. Qual é o preço real para isso desaparecer? Marco Torres se permitiu um pequeno sorriso fino. Gesticulou para sua associada, que deslizou um novo fichário ainda mais grosso pela mesa. Não existe preço para desaparecer, Sr. Monteiro. Existe apenas o acordo. Como estabelecemos, o acordo pré-nupcial de 2019 foi tornado nulo e sem efeito pelas ações do seu cliente, conforme estipulado no artigo 7, seção 4. Isso é uma interpretação discutível. Arthur Castilho começou, a voz trovejando. É? Torres interrompeu, a voz caindo uma oitava inteira. Vamos ler, certo? No caso de infidelidade conjugal comprovada por evidências claras e convincentes, todas as cláusulas restritivas e limitações de ativos impostas à parte lesada serão anuladas. Claras e convincentes. Senhor Castilho, você escreveu isso. Deve estar muito orgulhoso. É maravilhosamente preciso. Torres clicou em um pequeno controle remoto. Uma tela grande na parede se iluminou. Esta é a exibição A, Torres disse. Hotel Bristol, Paris. Uma cobrança de R$220 mil por uma estadia de 10 noites reservada no cartão corporativo do seu cliente. O mesmo cartão que ele usou para dizer à minha cliente que o hotel estava totalmente reservado para o comitê de planejamento da gala beneficente dela. Uma mentira demonstrável. Ele clicou de novo. Exibição B, uma fotografia de alta resolução. O senhor Monteiro e a senhorita Sofia Dubois se beijando na entrada do hotel. Data e hora de 2 noites atrás, 23h17, horário de Paris, enquanto sua esposa grávida estava em casa. Ele clicou de novo. Exibição C, uma vila privada no Lago de Como 6 meses atrás. Um retiro de bem-estar solo, você chamou. Aqui está você em um barco com a senhorita Dubois. Sua mão está na coxa dela. Meu investigador conseguiu uma foto adorável, claro e convincente, não diria? Daniel sentiu o sangue sumir do rosto. 6 meses. Helena sabia há 6 meses. Isso, Daniel disse encontrando a voz, é circunstancial, é uma violação da minha privacidade. É evidência, Torres o corrigiu. E temos mais. Manifestos de companhias aéreas, mensagens de texto que você tolamente enviou de um dispositivo da empresa, declaração juramentada de funcionários do hotel. Temos uma montanha disso, Sr. Monteiro. Você não só teve um caso, você manteve um livro-razão. Castilho parecia doente. Marco, isso é excessivo. O que ela quer? Torres fechou o arquivo. A tela ficou preta. Minha cliente é uma mulher razoável. Ela não quer destruir a Monteiro Industries. Ela é, afinal, a mãe do seu futuro. Bem, uma futura acionista. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa. Era uma lista de termos. Torres disse. Minha cliente quer 200 milhões em ativos líquidos transferidos para um fundo cego no nome dela dentro de 30 dias. Isso é insano, Daniel sussurrou. 2, Torres continuou, ignorando-o. Ela quer a propriedade de Angra e a cobertura que você atualmente ocupa. Você terá 48 horas para desocupar as instalações. Ela está me expulsando da minha própria casa? Foi comprada durante o casamento. É um ativo conjugal. 3. Ela quer uma participação de 49% sem direito a voto na Monteiro Industries, para ser colocada em um fundo para a criança, Aurora Grace Vasconcelos. A cabeça de Daniel se ergueu. Aurora, ela deu nome ao bebê, é uma menina. A expressão de Torres não vacilou. Minha cliente escolheu o nome, você perdeu seu direito a uma opinião. 4. Custódia legal e física exclusiva, completa e total. Você não terá nenhuma reivindicação. Não terá visitação a menos que mutuamente acordado por minha cliente e um terapeuta infantil nomeado pelo tribunal.
Finalmente, um acordo de confidencialidade vitalício blindado. Você nunca falará dela, da criança, ou deste acordo publicamente ou privadamente pelo resto da sua vida. Daniel olhou para a lista. Não era um acordo. Era uma aniquilação. Não, Daniel disse. Absolutamente não. A custódia não. As ações não. Vou lutar contra vocês. Vou arrastar isso pelos tribunais por uma década. Vou provar que ela é uma mãe inapta, uma golpista manipuladora. Eu desaconselharia isso, Torres disse, a voz perigosamente quieta. Veja, Sr. Monteiro, você parece acreditar que é o único com alavancagem. Você acha que isso é sobre seu caso em Paris. Ele se inclinou para a frente. Isso não é sobre sexo, é sobre fraude. Castilho empalideceu. Do que você está falando? Estou falando da patente Helios Gen, Torres disse. Daniel sentiu o coração parar. A patente Helios Gen era sua nova divisão bilionária de energia limpa. Era o futuro da empresa dele. Minha cliente, Torres disse, estava revisando suas finanças como tem feito por 6 meses. Ela encontrou algumas irregularidades, especificamente os 50 milhões que você listou como despesas de P&D, que na verdade foram canalizados para uma corporação de fachada offshore nas Ilhas Cayman. A mesma corporação de fachada que você usou para comprar o silêncio de um associado que ajudou você a adquirir a tecnologia base do seu principal concorrente, Juliano Torres. Daniel olhou fixamente. Ele tinha sido armado. Helena não tinha só encontrado isso. Quem te contou isso? Daniel exigiu. Minha cliente é muito minuciosa, Marco Torres disse. E por acaso, Juliano Torres é meu irmão. A sala girou. Isso não era um divórcio. Era uma invasão corporativa. Helena não tinha só contratado um advogado. Ela tinha se aliado ao maior inimigo dele. Você, Daniel disse para a cadeira vazia onde Helena deveria estar. Você aceita o acordo, Sr. Monteiro, Torres aconselhou, se levantando e alisando o paletó. Porque se você me combater na custódia, se você respirar uma palavra sobre minha cliente ser inapta, não vou protocolar isso em tribunal civil. Vou levar estes documentos para o escritório do Procurador Federal, e eles ficarão muito interessados na fraude eletrônica que você cometeu para roubar a patente Helios Gen. Isso é chantagem. Arthur Castilho gaguejou. Isso, Marco Torres respondeu, abrindo a porta para eles. É um acordo. Vocês têm 24 horas para assinar. Bom dia, senhores. Daniel saiu cambaleando, seu império bilionário, sua casa, sua filha, tudo pendurado por um único fio aterrorizante. O prazo de 24 horas passou em um borrão de raiva incandescente. Daniel não assinou, não conseguia. Assinar era admitir derrota, entregar seu legado para uma mulher que ele tinha descartado como um ornamento bonito. Ele está enrolando, Marco Torres disse para Helena por uma linha segura. Helena estava em uma residência discreta de alta segurança no Vale do Paraíba, uma propriedade pertencente a uma holding que rastreava de volta a Juliano Torres. Ele não está enrolando, Marco, Helena disse, a mão na barriga. O bebê chutou como se sentisse a agitação dela. Ele está tramando, ele não sabe perder, então vai tentar queimar tudo em vez disso. Deixa ele, Marco disse, somos a prova de fogo. O contra-ataque de Daniel não foi sutil, foi brutal e público. Ele acionou sua ficha mais valiosa, Teresa Rezende, a colunista de fofoca mais temida e lida de São Paulo. Ele deu a ela uma exclusiva. Na manhã seguinte, a coluna de Teresa, o resumo da Rezende, explodiu pela internet. Casamento conturbado de Monteiro, esposa grávida de bilionário desaparece. Amigos temem por seu estado mental frágil. O artigo era uma obra-prima de assassinato de reputação. Pintava Daniel como um marido preocupado e de coração partido, desesperadamente procurando sua esposa emocionalmente volátil. Citava fontes anônimas próximas à família, a própria equipe de relações públicas de Daniel, que detalhavam o histórico de Helena de comportamento errático e inseguranças profundas. Implicava que ela estava sofrendo de um colapso psicológico pré-natal, que seu desaparecimento era um ato de instabilidade, e que a única preocupação de Daniel era com a saúde do filho não nascido. Ele estava pintando ela como uma mãe inapta. Ele é esperto, a amiga de Helena, Camila Junqueira, disse, lendo o artigo em voz alta na cozinha ensolarada da casa segura. Ele não está só tentando ganhar na imprensa, está preparando o terreno para uma batalha de custódia. Vai alegar que você é instável e que você sequestrou o bebê. Ele não pode, Helena disse, a voz tensa. Marco tem a evidência de fraude.
E Daniel sabe que você nunca vai usá-la, Camila argumentou, colocando o tablet na mesa. Ele está apostando que você não vai mandar o pai da sua filha para a prisão. Ele acha que sua moralidade é sua fraqueza. Ele acha que você vai trocar seu silêncio sobre a fraude dele pela custódia da sua filha. Helena olhou pela janela para as colinas pacíficas e ondulantes. Ele estava certo. Ela não faria isso. Ela não poderia colocar o pai da sua filha na cadeia. Ele está errado, Helena disse, se virando, os olhos duros. Minha moralidade não é minha fraqueza, é meu motivo. Mas ele acabou de cometer um erro terrível. Ele trouxe um novo jogador para o jogo. Quem? Sofia Dubois. Na suíte dela no Fasano, Sofia estava lendo o mesmo artigo e estava furiosa, emocionalmente volátil, estado mental frágil. Essa não era a narrativa que ela e Daniel tinham discutido. Ela tinha vazado sua própria história mais sofisticada para a imprensa, uma de um romance parisiense arrebatador, um envolvimento infeliz com um homem poderoso em um casamento sem amor e de negócios. Ela estava se posicionando como a parceira sofisticada e igual, a única que realmente o entendia. Este artigo, no entanto, pintava Daniel como uma vítima, um marido leal preocupado com uma esposa maluca. Apagava Sofia da equação inteiramente. Relegava-a a um rumor, uma não-entidade. Se Helena era a esposa maluca, então Daniel era o marido injustiçado, e não havia espaço para uma alma gêmea nessa história. Ele estava cortando ela fora. Tinha usado ela para escapar do casamento, e agora estava usando o casamento para escapar dela. O celular tocou. Era um número desconhecido. Senhorita Dubois. A voz era masculina, suave e desconhecida. Quem é? Meu nome é Marco Torres. Sou o advogado de Helena Vasconcelos Monteiro. Acredito que você e eu temos um interesse mútuo. O nome dele é Daniel Monteiro. Ele está atualmente retratando minha cliente como instável e a si mesmo como um santo. Imagino que você não está satisfeita com essa narrativa. A mente de Sofia disparou. Uma aliança com a esposa. Não sei do que você está falando, ela disse. Por favor, não, Torres disse, a voz impaciente. Tenho fotos de você e do Sr. Monteiro no Lago de Como, Paris, e no apartamento privado dele na Zona Oeste. Você não é um rumor, senhorita Dubois. Você é uma cúmplice agora. Ele está te jogando debaixo do ônibus junto com a esposa. Está construindo uma história que o torna o único personagem simpático. Você está prestes a se tornar a amante estrangeira ardilosa que se aproveitou de um bom homem. Sofia apertou o telefone. Ele estava certo. Essa seria a próxima história. O que você quer? Ela sussurrou. Quero a verdade. Você é ambiciosa, senhorita Dubois. Posso respeitar isso. Daniel usou você. Fez promessas. Estou te oferecendo uma oportunidade de garantir seu próprio futuro. Me conte o que ele prometeu a você. Me conte o que ele te disse sobre a patente Helios Gen. Por que eu faria isso? Porque, Torres disse, minha cliente está preparada para emendar o acordo dela. Está preparada para adicionar uma cláusula de dor e sofrimento para você. Um agradecimento de 7 dígitos pela sua cooperação. Ou você pode ficar do lado de Daniel, não receber nada e ser pintada como destruidora de lares em cada jornal daqui a Paris. Sua escolha. Sofia olhou para o artigo de Teresa Rezende de novo. Esposa frágil, marido preocupado. Ele me disse, Sofia disse, a voz puro gelo, que a gravidez de Helena era uma armadilha. Me disse que ia pedir o divórcio no dia depois do bebê nascer. Disse que ia garantir a patente Helios Gen, desmembrá-la e a gente ia administrar juntos. Disse que estava só esperando o momento certo. Obrigado, senhorita Dubois, Marco disse. Temos um depoimento agendado para você amanhã. Vamos mandar um carro. Ele desligou. A jogada de mãe inapta de Daniel tinha acabado de sair espetacularmente pela culatra. Ele achava que estava jogando damas. Helena e sua equipe estavam jogando xadrez tridimensional. Ele não tinha só irritado sua esposa, tinha desprezado sua amante. E em uma guerra tão viciosa, isso era um erro fatal. Daniel Monteiro era um animal acuado. O artigo de Teresa Rezende tinha comprado 48 horas de simpatia pública, mas tinha enfurecido seus verdadeiros inimigos. Ele estava no escritório da Monteiro Industries, um lugar que agora sentia estar sob cerco, quando Arthur Castilho entrou correndo, o rosto cinzento. Ele protocolou uma liminar. Arthur ofegou, jogando um novo processo na escrivaninha de Daniel. Torres, protocolou uma liminar de emergência contra você. Com que fundamento? Daniel rosnou pegando o papel. Difamação,
inflição intencional de sofrimento emocional. Está citando o artigo de Teresa Rezende como uma tentativa maliciosa e fraudulenta de prejudicar o tribunal antes de uma audiência de custódia. Ele não pode provar que eu fui a fonte. Ele não precisa, anexou uma declaração juramentada de Sofia Dubois. O mundo de Daniel inclinou. Ele leu a declaração anexada. Sofia detalhou com precisão humilhante todo o plano de Daniel, como ele tinha se gabado de gerenciar a imprensa, como tinha usado as frases exatas frágil e instável para descrever Helena para ela, como tinha prometido deixar Helena por ela. Ela me traiu, Daniel sussurrou. Era um pensamento inconcebível. Ela foi deposta por Torres ontem, Arthur disse. E fica pior, ela também forneceu testemunhos sobre suas conversas sobre a patente Helios Gene. Ela confirmou que você disse a ela que teve que ser criativo para derrotar Juliano Torres na tecnologia. Daniel estava tremendo. Isso é uma conspiração. É exatamente isso, uma nova voz disse da porta. Daniel olhou para cima. Parado no batente do escritório estava Juliano Torres. Era o oposto de Daniel. Onde Daniel era todo o poder corporativo escuro e elegante, Juliano era rústico com uma intensidade quieta e observadora. Parecia mais um alpinista do que um magnata bilionário de tecnologia. Sai do meu escritório, Daniel cuspiu. Não é mais seu escritório por muito mais tempo, Juliano disse calmamente entrando. Arthur Castilho sabiamente recuou para o fundo. Isso é obra sua, Daniel acusou, apontando um dedo trêmulo. Você e minha esposa, toda essa coisa, o divórcio, as alegações de fraude, você está dormindo com ela? É isso? Ela está fazendo um upgrade? Juliano riu. Foi um som frio e seco. Você realmente vê o mundo através de um buraco de fechadura, não é, Monteiro? Você acha que isso é sobre sexo? Estou tentando te pegar por roubar minha patente há 2 anos. Você era esperto o suficiente para cobrir seus rastros até cometer um erro catastrófico. Qual? Você subestimou Helena. Juliano caminhou até a janela, olhando para a cidade. Conheci sua esposa 6 meses atrás no baile do Man. Estávamos sentados na mesma mesa. Você estava em algum lugar cantando uma supermodelo. Helena. Ela parecia a pessoa mais solitária em uma sala de 1000 pessoas. A gente conversou. Não sobre você, não sobre negócios, sobre arquitetura, sobre arte. Ela é brilhante, você sabe. Inteligente demais para você. Vai direto ao ponto, Daniel sibilou. O ponto, Juliano disse se virando, é que nos tornamos conhecidos, educados, distantes. Então, 3 meses atrás, ela me ligou. Disse, acho que meu marido está me traindo, mas acho que ele também está te roubando. Ela tinha achado a mensagem de Sofia, mas também tinha achado um livro-razão no seu escritório. Um privado, com transferências eletrônicas para uma entidade nas Ilhas Cayman. Ela não sabia o que significava, mas tinha um palpite de que estava conectado a você. O sangue de Daniel congelou. O livro-razão. Ele tinha mantido um registro privado dos pagamentos. Ela não queria vingança, Monteiro. Juliano disse, a voz carregada de desprezo. Ela queria sair, queria proteger a filha. Veio até mim por ajuda, não para ter um caso. Veio até mim porque sabia que você era um tubarão e precisava de um maior. Seu irmão, Daniel sussurrou. Meu irmão, Juliano confirmou. Helena fez um acordo comigo. Eu ajudo ela a se libertar. Dou a ela os recursos para lutar contra você. E ela me dá a única coisa que preciso para te destruir. A evidência, a arma fumegante, seu livrinho preto de fraude. O quadro completo estava emergindo, mais aterrorizante do que ele poderia ter imaginado. Isso não era Helena sendo manipulada pelos irmãos Torres. Era Helena contratando eles. Ela tinha sido a CEO de toda essa operação. E agora? Daniel perguntou, a voz oca. Vocês me arruinam? Me mandam para a prisão? Isso é decisão de Helena, Juliano disse. Mas estamos aqui para apresentar sua oferta final não negociável. Você não está só lutando um divórcio. Está lutando um caso criminal. Está lutando uma aquisição hostil. Você está cercado. Juliano colocou uma nova pasta na escrivaninha de Daniel. Era vermelha. Esse é o acordo, Juliano disse. Não é mais o que meu irmão ofereceu. É nossa oferta. Você vai dar a Helena tudo o que ela pediu. O dinheiro, as casas, a participação de 49% no fundo. Você vai dar a ela custódia total exclusiva. Você vai renunciar a todos os direitos parentais. Renunciar meus direitos? Nunca. É isso ou cadeia,
Juliano disse. Mas tem mais. Aquela participação de 49% no fundo. Helena não quer estar em negócios com você. Ela concordou em vender essa participação para mim. No momento que o divórcio for finalizado, eu vou controlar 49% da sua empresa. Você vai ser meu sócio. Daniel olhou para ele horrorizado. E como seu novo sócio, Juliano continuou. Meu primeiro ato será convocar uma reunião de emergência do conselho. Vou apresentar a evidência da sua fraude, seu mau uso de fundos da empresa e esse pesadelo de relações públicas que você criou. Vou propor um voto de desconfiança. Você será removido como CEO da sua própria empresa. Era isso. Checkmate. Ela fez isso, Daniel disse. Não para Juliano, mas para a sala. Ela planejou tudo. Fez, Juliano disse. Ela não é a mulher frágil que você pintou nos jornais, Daniel. Ela é quem acabou de tomar todo o seu reino. Você tem uma hora, assina os papéis, renuncia como CEO, ou meu irmão protocolará as acusações de fraude no Ministério Público Federal. Escolha. Juliano saiu, deixando Daniel sozinho no escritório que não era mais dele, com a pasta vermelha que continha o fim da vida como ele conhecia. A hora passou em um silêncio sufocante. Daniel Monteiro olhava para a pasta vermelha. Não era mais uma escolha entre ganhar e perder. Era uma escolha entre aniquilação e rendição total humilhante. Ele estava prestes a pegar a caneta, a mão tremendo, quando a linha privada tocou. Ignorou. Tocou de novo, insistente. Ele a agarrou. O quê? Não era Arthur. Não era Juliano. Era a voz frenética e embargada de lágrimas de Sofia Dubois. Daniel, você tem que me ajudar. Eles estão tentando me arruinar. Você se arruinou, sua traidora. Não, você não entende. Ela chorou. O advogado, Torres, ele mentiu para mim. Ele não está me ajudando. Ele só me usou para o depoimento. Do que você está falando? Daniel disse, um novo pavor frio se formando. O dinheiro, o acordo de 7 dígitos que ele prometeu pela minha cooperação. Acabei de receber uma carta do escritório dele. Não é dinheiro. É uma ordem de restrição de Helena. Tenho que ficar a 150 metros de distância dela, do bebê e de você. E... Ela fez uma pausa, a voz se quebrando em um soluço histérico completo. Ele sabe, Daniel. Ele sabe que estou grávida. O mundo parou. O quê? Estou grávida, ela gritou. Descobri em Paris. Ia te contar. É seu, Daniel. Tem que ser. E agora Torres está ameaçando me pintar como uma extorsionária. Disse que se eu tentar fazer qualquer reivindicação, ele vai usar meu próprio depoimento, aquele em que admiti que estava com você pelo seu dinheiro e a patente Helios Gen, para provar que sou uma mãe inapta. Ele vai tirar meu bebê também. O telefone escorregou da mão de Daniel. Essa era a reviravolta final brutal. A traição suprema. Helena e os Torres não tinham só derrotado ele. Não tinham só tomado a empresa dele. Tinham antecipado cada movimento, cada consequência. Sabiam que Sofia era uma ponta solta. Tinham usado ela, extraído o que precisavam, e então, com precisão cirúrgica, tinham neutralizado ela. Tinham usado a própria gravidez dela como alavanca para silenciá-la. Daniel começou a rir. Foi um som oco, rachado, terrível. Ele estava sozinho. Helena tinha a empresa dele. Juliano tinha a cadeira dele. Marco tinha a reputação dele. E Sofia, a mulher por quem ele tinha traído a esposa, era agora apenas outra vítima, presa na mesma armadilha de aço que tinha se fechado sobre ele. Ele olhou para a pasta vermelha, para a linha de assinatura, pegou a caneta de R$ 5.000, assinou. Assinou a empresa, assinou as casas, assinou o nome, e com um golpe final e brusco da caneta, ele assinou todos os direitos parentais de uma filha que nunca ia conhecer. Ele não era mais Daniel Monteiro, o bilionário. Era apenas um homem em uma sala vazia. Ele se encontrou horas depois, andando na chuva. Tinha deixado sua segurança, seu motorista, tudo. Estava apenas andando. Estava entorpecido. Tinha perdido a noção do tempo. Mas se encontrou parado do outro lado da rua de um prédio moderno, discreto, mas inegavelmente luxuoso no Itaim, onde Sofia estava hospedada. Não sabia por que estava ali. Para gritar com ela? Para ver a outra pessoa que tinha destruído? Enquanto estava ali, um Mercedes-Benz S-Class blindado preto parou no meio-fio. As portas se abriram. Primeiro 2 seguranças grandes saíram, escaneando a rua. Então, Marco Torres emergiu. Ele abriu a porta traseira. Helena saiu. O fôlego de Daniel parou. Ele não a tinha visto pessoalmente desde aquela noite. Ela estava magnífica.
Estava agora pesadamente grávida, quase 8 meses, e usava um casaco de lã cinza escuro, impecavelmente alfaiatado. Ela parecia poderosa, régia. A mulher frágil das colunas de fofoca era uma piada. Esta era uma rainha. Ela estava flanqueada por sua segurança e Marco. Estavam se movendo em direção ao prédio. Helena! A voz dele era rouca, um grito desesperado sobre o barulho da cidade. Ela parou. A equipe de segurança ficou tensa, as mãos se movendo para dentro dos paletós. Marco colocou um braço restritivo na frente dela. Helena se virou. Ela o viu parado do outro lado da rua, encharcado até os ossos. Um fantasma. Daniel deu um passo à frente. Helena, por favor, não faz isso, não a empresa, não o bebê, minha filha. Helena olhou para ele, o rosto ilegível na luz da cidade. Ela não parecia com raiva, não parecia triste, parecia indiferente, como se estivesse olhando para um estranho que tinha pedido informações. Ela não é sua filha, Helena disse, a voz carregando pelo espaço entre eles clara e fria. Ela é minha filha, você assinou o papel. Ele me fez, Daniel balbuciou, apontando para Torres. Foi chantagem. Foi uma escolha, Helena respondeu. Você escolheu a patente Helios Gen, ao invés da sua esposa. Você escolheu seu orgulho, ao invés da sua filha. Você escolheu a si mesmo, Daniel, a cada passo do caminho. E você acabou de fazer sua escolha final. Você assinou. E ela? Ele rosnou, gesticulando descontroladamente para o prédio. Sofia, o que você fez com ela? Isso foi monstruoso. Ela está grávida, Helena, com meu filho. Marco Torres deu um passo à frente. Senhor Monteiro, você está violando o acordo de confidencialidade e de proximidade. Se você não sair, eu o prenderei. Me diz! Daniel rugiu desesperado, insano. É verdade? Você vai pegar o bebê dela também? Helena olhou para ele. Um lampejo de algo, talvez nojo, cruzou suas feições. Eu não sou um monstro, Daniel, ela disse. Sou uma mãe. O que eu fiz foi garantir que a senhorita Dubois nunca possa usar a filha dela para extorquir a minha. Eu criei um fundo, um anônimo. Vai prover para a criança dela, e apenas a criança pelo resto da vida. Com uma condição, que ela nunca, jamais, entre em contato com você, comigo ou minha filha. Ela vai criar a filha em paz, longe daqui, longe de você. Ela tinha pensado em tudo. Ela não tinha só destruído ele. Ela tinha salvado a única outra pessoa que ele tinha destruído. Ela tinha salvado Sofia dele. Você... Ele não tinha palavras. O que você chama de monstruoso, Daniel? Helena disse, se virando. É o que eu chamo de minucioso. Você me ensinou isso. Adeus. Ela, Marco e a equipe dela desapareceram no saguão. Daniel ficou na rua na chuva com o entendimento completo, total e agonizante da derrota dele. Ele não tinha só perdido uma luta. Ele tinha sido cirurgicamente, brilhantemente e completamente desmontado. A atmosfera na suíte privada de maternidade do Hospital Albert Einstein não era de fragilidade sussurrada, mas de triunfo profundo e quieto. Cheirava a antisséptico e lírios frescos. O quarto estava banhado na luz suave e esperançosa de uma manhã de outono tardio. Helena Vasconcelos, parecendo completamente transformada da mulher guardada que tinha arquitetado um golpe corporativo, segurava sua filha. Aurora Grace Vasconcelos, com 3 horas de vida, era uma maravilha em miniatura, o rosto ainda carregando o visual levemente enrugado de vida nova, as mãozinhas firmemente fechadas, e os olhos, quando brevemente se abriram, escuros e observadores. A fadiga emocional do último ano, o planejamento, a decepção, a guerra legal, tinha derretido, substituída pela profunda satisfação física da maternidade. Esta criança chamada Aurora, significando amanhecer e carregando o nome de solteira da mãe, Vasconcelos, era a manifestação física da libertação dela. Não havia Monteiro aqui. O nome, como o homem, tinha sido impiedosamente purgado. Camila Junqueira, sua amiga mais antiga e leal, sentava ao lado da cama, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela é perfeita, Helena, Camila sussurrou, a voz grossa. Absolutamente perfeita. Você conseguiu. Você a manteve segura. Helena apenas assentiu, pressionando a bochecha contra a cabecinha macia de Aurora. Nós conseguimos, ela corrigiu gentilmente. Camila tinha sido sua confidente silenciosa,
A cobertura perfeita, a única pessoa que tinha realmente acreditado no cálculo frio do plano de Helena. Uma batida discreta soou. Juliano Torres entrou, se movendo com a eficiência quieta de um homem que tinha acabado de terminar o trabalho mais satisfatório e difícil da vida dele. Não estava vestido no terno de um conquistador, mas em roupas casuais e bem usadas, parecendo surpreendentemente acessível. O prédio está seguro, Juliano relatou, falando baixo. Marco está lá embaixo cuidando da última papelada. Os acordos de confidencialidade estão assinados por todos. Os advogados, as enfermeiras, até a equipe de limpeza deste andar. Silêncio total. Helena sorriu, uma expressão genuína e luminosa que fez Juliano pausar. Obrigada, Juliano. Não me agradeça, ele disse, se aproximando da cama, embora mantendo uma distância respeitosa. Olhou para o bebê, um lampejo de admiração cruzando o rosto rústico. Peguei minha empresa de volta. Você pegou sua vida de volta, é uma troca justa. Uma enfermeira entrou com uma pilha de pacotes. Acabou de chegar, dona Helena, parabéns. Entre os presentes, cobertores de bebê dourados e chocalhos de prata gravados de amigos e família, havia um único envelope oficial simples, selado com o brasão do escritório de Marco Torres. Helena dispensou a enfermeira com um aceno quieto e pegou o envelope. Continha 2 documentos, uma cópia final autenticada do decreto de divórcio assinada pelo juiz-presidente. O casamento estava dissolvido. Daniel Monteiro tinha oficialmente se ido. O segundo documento era um extrato bancário, uma nova conta de fundo estabelecida em nome dela, gerenciada por uma firma suíça respeitável. O saldo dizia 200 milhões de dólares. A magnitude absoluta do número não provocou choque ou alegria. Era simplesmente validação. O preço da liberdade dela, o capital para a nova vida dela. Juliano observou o rosto dela. É a confirmação final? É, Helena disse, colocando os papéis na mesa. Acabou. A transferência está completa. E a empresa? A votação foi decisiva. Juliano confirmou, a voz assumindo um tom mais duro. A evidência da fraude, combinada com as consequências éticas da campanha de relações públicas dele contra você, foi demais. O conselho não teve escolha. Daniel Monteiro foi removido como CEO 1 hora atrás. Foi escoltado para fora da torre da Monteiro Industries pela segurança. A partir de agora, sou o CEO da recém-rebatizada Helios Innovations. O nome Monteiro sai do prédio até o fim do dia. E Daniel? Helena perguntou, a voz o tom calmo e medido de uma pessoa perguntando sobre uma peça de maquinário descartada. Ele assinou os papéis, pegou o pacote mínimo de indenização, alguns milhões. O jato particular dele saiu de Congonhas 30 minutos atrás. O destino está registrado como uma empresa de fachada em Dubai, mas ele pode estar em qualquer lugar. Ele não está mais em solo brasileiro, nem é problema nosso. É apenas um homem com um talão de cheques e nenhum império. Helena finalmente respirou fundo, trêmula. O ar parecia limpo, não contaminado. E Sofia Dubois? Ela perguntou, olhando Juliano diretamente nos olhos. Ela também foi embora, Juliano confirmou. Assinou o acordo dela imediatamente após o decreto de divórcio ser protocolado. Ela tinha uma escolha: lutar contra nós e perder a criança por nascer para a mesma alegação de mãe inapta que ela nos ajudou a construir contra você, ou aceitar seus termos. Ela escolheu o segundo. Está atualmente em um voo para Genebra, onde o fundo anônimo que você criou para a criança dela vai garantir o futuro delas. Ela está presa pelo acordo de confidencialidade mais rígido que conseguimos escrever. Nenhum contato, nunca. Helena fechou os olhos por um momento. Ela não tinha apenas derrotado Daniel, ela tinha limpado a bagunça dele. Ela tinha garantido que as 2 crianças que ele tinha descuidadamente trazido ao mundo seriam criadas em segurança, longe da toxicidade dele. Ela abriu os olhos e olhou para Juliano. Não sou uma mulher vingativa, Juliano. Sou uma mulher pragmática. Eu queria justiça para você e segurança para minha filha. Parece que conseguimos ambos. Juliano se aproximou mais, o comportamento mudando de rival de negócios vitorioso para algo mais pessoal. Ele olhou para ela com respeito genuíno. Você é a pessoa mais formidável que já conheci, Helena. Ele disse quietamente. Ele achou que você era um acessório decorativo, achou que estava jogando o jogo longo, mas você jogou xadrez enquanto ele ainda estava fumbling com as cartas. Helena olhou para Aurora, que se mexeu e soltou um pequeno som miando. Ela gentilmente acariciou a bochecha do bebê. Ele me ensinou a lutar, Helena disse. Só cometeu o erro de pensar que eu estava lutando por ele.
Eu estava lutando por isso. Ela levantou a filha levemente, mostrando o precioso feixe de vida para Juliano. Bem-vinda ao mundo, Aurora, Helena sussurrou, um sorriso de amor materno puro e não manchado enfeitando seus lábios. Sua mãe já abriu um caminho para você. Juliano ofereceu a mão dela, não um aperto de mãos de advogado, mas um gesto de respeito compartilhado. Um novo nome no horizonte, um novo legado. Helena pegou a mão dele, a simples aliança de ouro que tinha sido uma gaiola agora substituída pelo calor de uma aliança genuína. Ela não era mais Helena Monteiro. Era Helena Vasconcelos, uma mulher livre, uma milionária por direito próprio e a mãe do futuro. A guerra tinha acabado. O reinado de Aurora Vasconcelos tinha acabado de começar. Daniel Monteiro achava que era intocável, mas ele esqueceu uma regra simples. Nunca subestime a mulher que você prejudicou. Helena não conseguiu apenas vingança, ela conseguiu sua liberdade, conseguiu sua filha, e conseguiu a empresa inteira. Ela transformou a maior traição dele na maior vitória dela. O que você acha do plano de Helena? Foi uma obra-prima de estratégia ou uma tomada fria? Conta pra gente nos comentários. Se você amou essa história de drama, reviravoltas e justiça final, por favor aperta aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. Compartilha esse vídeo com alguém que ama uma história onde a rainha finalmente dá checkmate no rei. E mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente posta histórias chocantes novas como essa toda semana, e você não vai querer perder o que vem a seguir.